Oiê, tudo bem? Boa noite. Ajeitar aqui. Como que vocês estão? Esperando o pessoal ir entrando. E o tema de hoje para mim foi um tema muito maravilhoso, que foi proposto por essa egrégora maravilhosa. E para mim foi no primeiro momento foi uma surpresa. Dessa vez eu não resisti. Falei, se vocês querem trazer isso, eu me coloco à disposição desse canal. E quando, para eu chegar nesse ponto do que é o tema de hoje, eu queria contar uma historinha para vocês. Quando Deus criou tudo, quando Deus imaginou toda essa existência planetária, no primeiro momento tudo era uma única coisa. E Deus disse, uau, eu vou criar os seres. E aí ele começou a criar esses seres como pai. Imagina hoje um pai, como ele gera um filho. Ele gera esse filho exatamente como ele. E esse filho tinha a potência desse divino. Esse filho, ele era a imagem e a mais pura semelhança desse Deus, desse divino. E esse filho, ele começou a habitar esses lugares de tudo que a gente tem ideia, tudo que a gente às vezes nem tem ideia. Começou a orbitar todo esse sistema planetário que vai muito além do que a gente pode imaginar nesse plano 3D. E aí ele começou a acreditar que esse ser humano, esse ser galáctico, esse ser multidimensional, ele podia conhecer um outro aspecto, o ego. E esses seres de pura luz, de puro amor, esses seres que eram extremamente evoluídos, esses seres que conversavam com o poder da mente, que não tinham barreiras, eles não tinham proteção, eles não tinham escudos, eles se reconheciam como imagem e semelhança desse divino, não só o divino como o próximo. Éramos literalmente espelhos uns dos outros. E quando o ego foi chegando, começou uma questão de uns quererem dominar os outros. E quando parte dessa população planetária começou a querer dominar a outra, existiam duas formas de dominação. A primeira era o medo, a segunda a violência e mais uma até, a terceira a manipulação. E foi assim que a primeira civilização que a gente tem notícia da Terra, por exemplo, agora já olhando no aspecto da Terra, planeta Terra, a primeira população que se tem notícia, que eram os lemurianos, que vieram de outros planetas, de outras galáxias, ajudar a evolução da Terra, eles começaram a ter essas distorções do ego. E depois de um tempo, Lemúria fundou. Então a vibração da Terra, ela caiu um pouco. As pessoas, esses lemurianos que agora eram terráqueos, eles começaram a disputar o poder. Quem manda mais? Quem controla tudo? E aí, numa segunda possibilidade, numa segunda chance, veio uma nova civilização, chegaram os Atlantes. E aí, para quem não conhece, nunca ouviu falar, mas muitos já ouviram falar dos exilados de Capella. Capella era um outro planeta como era a Terra, que era extremamente evoluído, mas que tinha tido algum problema nesse sentido de seres extremamente evoluídos mentalmente e pouco evoluídos emocionalmente, que já não eram compatíveis com a atmosfera daquele planeta. Eles foram encaminhados para outro lugar e eles vieram para a Terra e encarnaram enquanto Atlantes. Por isso, exilados de Capella. Eles foram expulsos desse planeta. Expulsos assim, convidados a se retirar porque a energia deles, a frequência deles já não combinava mais com a de Capella.
E nisso, essa civilização que era extremamente evoluída, continuava ainda não tão elevada emocionalmente, mas ainda muito elevada, que eram os Atlantes, receberam esses exilados de Capela. E uma civilização que não sabia o que era guerra, não sabia o que eram armas, não sabia o que era uma estrutura de controle por meio do que hoje a gente conhece enquanto polícia, começou a ter esse tipo de estrutura, porque começaram a haver crimes, eles nem sabiam que era crime até então. E quando eles começaram a perceber essa questão dos crimes, a frequência vibracional dos habitantes daquele lugar começou a baixar mais um pouco. Então agora eu não posso chegar e permitir que você me leia. Eu não posso permitir que você adentre, apareça de repente na minha frente. Eu tenho do que me proteger, eu tenho que me proteger. E a gente começou a ir muito para dentro, mas de uma forma negativa. E o tempo foi passando e esses Atlantes esqueceram que eles eram irmãos. Eles esqueceram o quão divino eles eram, que eles eram essa imagem e semelhança desse divino, e uns destruíram os outros. A Atlântida acabou. E quando a Atlântida mergulha nessa escuridão, a humanidade mergulha na escuridão. A frequência vibracional do planeta Terra, ela despenca. E nós nos dividimos em vários continentes. Porque a essa altura já existia a América, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. Muitos atlantes se deslocaram para o Egito. E por isso as primeiras civilizações egípcias, elas são tão enigmáticas. Por isso as primeiras civilizações egípcias construíram pirâmides. E até hoje a gente não sabe explicar de forma, no aspecto da engenharia, como foi possível tudo aquilo para uma civilização tão antiga que teoricamente na nossa santa prepotência não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E hoje a gente não consegue construir pirâmides como aquelas. Outros atlantes vieram para a América e daí se originaram as populações como os povos, como os maias, os incas. E eles foram se dividindo e foram povoando toda a terra. Só que já não existia mais aquela potência enquanto ser. A população do planeta Terra mergulhou no que a gente chama de noite escura da alma. E era uma noite escura da alma planetária. E por isso, para que a gente pudesse receber novas oportunidades sem lembrar da potência que a gente era, sem poder usar esses dons de telepatia, de intuição, de clarevidência, de clareaudiência, Deus, na sua máxima potência, nos concedeu o benefício do esquecimento. E assim nós passamos milhares de anos vindo e voltando, sem saber quem a gente era. Sem ignorar, sem ter noção e ignorando por completo toda a maestria que a gente já tinha tido um dia, a glória que a gente tinha sido enquanto povo. E por quê? Porque se eu quero evoluir, nada melhor do que eu exercer o perdão, exercer a gratidão. E como eu vou perdoar alguém que em algum nível, talvez em alguma dessas vidas, tirou a minha vida? Como eu vou perdoar alguém que me fez mal, se eu sei que essa pessoa me fez mal? O que eu mais quero é ver essa pessoa longe de mim. Então, justamente por isso, nós começamos a conviver com os inimigos do passado, para que a gente pudesse aprender a amar esses inimigos do passado e perdoá-los, nos perdoando, para que assim a gente deixe de manter toda essa vibração pesada, toda essa noite escura da alma que a gente mergulhou. E a população mundial da Terra, né? Quando eu falo essa população mundial, a gente está se referindo à história da Terra, ela foi chegando cada vez num mergulho mais fundo.
E a noite escura da alma, de uma forma meio bem popular, ela é o fundo do poço. E chegou um tempo em que não dava mais para viver nesse fundo do poço. Não tinha mais condições de se manter essa energia tão baixa vibração. E com isso foram se criando no que a gente chama religiosamente do espiritismo, o umbral. E esse umbral, ele é composto por pessoas que não conseguiram exercer o perdão, não conseguiram suportar essa vida nesse aqui, nesse agora, e alguns tiraram a própria vida, outros foram para a guerra e saíram matando todo mundo, outros fizeram N coisas e se mantiveram nessa situação de baixíssima vibração. O umbral nada mais é do que esse lugar em que a gente tem seres que vibram no mais profundo da noite escura da alma deles. Tem um filme antigo que chama com eu vou lembrar o nome, ele tá na Amazon, ele foi, acho que na Amazon, na Netflix, com o Robbie Williams, que a mulher dele se mata e ele resolve visitar o umbral para salvá-la. E esse filme retrata isso de uma forma divina. Se alguém lembrar e puder colocar o nome, vai ser maravilhoso. E esse filme retrata isso de uma forma divina, de uma forma lúdica, como é esse céu e essa terra e esse umbral. Tudo existe aqui e agora. Amor Além da Vida. Exatamente, é esse filme. Assistam Amor Além da Vida. Vocês vão ter uma aula de céu, terra e umbral. E tudo isso é a Terra. A Terra, ela passa por essas frequências. Muito obrigada, Luana. A alma passa por todas essas... Ela tem essas frequências ao mesmo tempo. É o Robbie Williams mesmo. E tudo existe no aqui e no agora. E aí a pergunta que eu te faço é... Você fica acreditando que o umbral é um lugar em que você visita quando você morre? E se esse umbral existisse dentro da gente quando a gente não acessa a nossa luz, o nosso divino? E é por isso que às vezes a gente faz loucuras. A gente de repente está bem e de repente a gente já está conectado com os seres. A gente se conecta com o lugar que a gente vai o tempo inteiro. Mas se eu estou no sol da minha alma, eu me conecto a esses seres de elevada vibração porque eu vibro de forma alta. Mas se por algum motivo a minha vibração despenca, seja por situações de medo, de drama, de dor, de trauma, de egoísmo, de desespero, e eu baixo a minha vibração, eu me acoplo com esses seres de baixa vibração, eu me acoplo a essa energia e esses seres tomam conta do meu campo. E eu não sei porque eu mergulho numa depressão sem fim. Muitas das vezes eu tenho uma família maravilhosa e eu não sei porque, por mais que a minha família seja maravilhosa, a minha vida em si não é. E quantos de nós não tira a própria vida porque não sabe lidar com a vida que tem? E a gente tira a própria vida por não suportar estar aqui, acreditando que algo melhor virá. Será? Se já não está suportável aqui, a minha vibração não está alta, para onde eu vou? Eu vou para um lugar de uma vibração igual ou pior. E aí, voltando nessa questão dessa noite escura da alma, a gente vai convivendo com essas pessoas que às vezes nos tiram do sério. A gente vai convivendo com essas situações que trazem escassez, com essas situações que testam a gente ao limite. E quando a gente não tem noção do quão divino a gente é, tudo parece ruim demais, difícil demais, terrível demais. E muitas das vezes a vida perde o sentido. E se a gente pudesse aproveitar esse momento de agora, em que a gente vive um novo aspecto de Lemúria e Atlântida, mas sem a possibilidade desse planeta Terra acabar, mas com a possibilidade de nós, seres humanos, na condição em que estamos, com a vibração em que temos, daqui a um tempo não existirmos mais,
E se a gente pudesse entender toda essa dinâmica e acessar esse divino que a gente é possível a gente acessar todas essas memórias. E a vida, sim, ela acontece nesse aqui e nesse agora. Não duvidem disso. Mas o grande X da questão é que a gente não vive no aqui e no agora. A gente carrega essas crenças, todo esse entendimento de vida das nossas vidas passadas e desses ancestrais. E muitas das vezes esses ancestrais somos nós mesmos. Se a gente vem constantemente habitando a Terra nesse ciclo de vida e morte, por que a gente já não viveu, não morreu e está aqui de novo? E quais são essas habilidades e essas dificuldades e esses dons que a gente tem do passado que se refletem no agora e a gente manifesta isso para o mundo enquanto virtudes, enquanto medos, enquanto dramas, traumas, dores, amores? É possível, gente, e muitas das meninas que estão aqui hoje já fizeram isso comigo. A gente acessa as nossas versões passadas. A gente acessa essas versões desses ancestrais. E a gente acessa para entender onde foi que eles passaram a acreditar em N tipo de afirmações. Por exemplo, dinheiro é a raiz de todo mal. Eu não sou uma pessoa que vale a pena. A vida é muito difícil, a vida é uma luta e eu preciso viver lutando o tempo inteiro para dar conta das coisas. Olha quão pesado é a vida é uma luta. Porque se eu entendo que a vida é uma luta, eu estou no campo de batalha o tempo inteiro. E quem está no campo de batalha não descansa, sempre tem um inimigo para ele guerrear, tem um inimigo para ele derrubar, tem um leão para ele matar por dia. E se a gente vive nesse aspecto todo dessa ansiedade, dessa situação de alerta, se a gente está constantemente em alerta, fisicamente falando, o nosso corpo produz adrenalina o tempo inteiro e aí eu não durmo à noite. E alguém chega e me fala alguma coisa que me parece agressivo e eu não ajo, eu reajo e aí eu não entendo por que eu agi daquele jeito. Depois eu falo, putz, não era isso que eu queria falar, mas eu já falei. E aí eu tenho toda uma desordem do meu organismo e eu não sei porque ou eu engordo demais ou eu emagreço demais. Eu não sei porque eu não me dou bem no meu casamento. Eu não sei porque o dinheiro vem e vai ou o dinheiro nem vem. Porque se eu tô sempre lutando, eu sempre busco uma vitória atrás da outra e eu nem sei aproveitar a vitória de hoje. E se eu não sei aproveitar a vitória de hoje, acontece às vezes um pequeno evento ou um grande evento e eu já estou pensando lá na frente. Só a questão de se valorizar a palavra guerreiro. As pessoas falam com orgulho, eu sou guerreiro, guerreiro vive na luta, exatamente. E eu falo por mim. Eu adorava trazer isso do guerreiro. Mas hoje, com a consciência que eu tenho, não, eu não sou uma guerreira. Eu abro mão de ser guerreira. Porque o guerreiro, ele tem toda essa força, todo esse peso da guerra. Guerreiro é o agente da guerra. E para que a gente precisa trazer a guerra para a nossa vida o tempo inteiro? O lutador é o agente da luta. Para que eu preciso viver lutando o tempo inteiro? São pequenos detalhes que transformam em chaves e que quando giram, mudam aspectos enormes da nossa vida. E aí a vida é difícil. E aí tudo é difícil. E as pessoas que chegam em mim, elas têm uma energia de dificuldade. Porque essa é a energia que eu emano. E é um looping que a gente vai criando. E tudo isso porque a gente está mergulhado nessa noite escura da alma. E se a gente pudesse aproveitar esse momento atual e saber que a gente pode acordar dessa noite escura da alma que a gente entrou. Essa noite escura da alma tem uma portinha. E não interessa se ela é desse tamanhozinho ou se ela é desse tamanhozão,
A gente tem capacidade de abrir essa porta, essa janela, esse buraquinho, essa fresta, o que for, e sair disso. Mas Simone, como eu faço isso? Quando eu paro de olhar para fora, quando eu paro de achar que todo mundo me irrita, que todo mundo vive para me prejudicar, que tudo é culpa do governo, que tudo é culpa de Deus, que tudo é culpa de todo mundo, menos minha responsabilidade. O primeiro grande ato para a gente se centrar na potência e no divino que a gente é sair do banquinho da vítima e trazer a consciência de como eu sou responsável. Não tem culpado aqui, gente. Culpa, esquece essa palavra, deleta do seu dicionário. A energia da culpa é uma energia muito pesada. Comecem a partir de hoje prestar atenção no que vocês falam. A gente fala coisas o tempo inteiro que nos detonam, que nos diminuem, que nos machucam e a gente nem percebe. E a culpa é uma delas. Olha a energia da culpa. Quer um exemplo bem bobinho? Quando a gente machuca e a gente fala ai. Há quantos milhares de anos existe a palavra ai significando dor? E quando eu falo ai, eu tô trazendo toda essa energia quântica, e isso é física quântica. Eu tô trazendo essa energia quântica de desde a primeira vez em que ela existiu a palavra ai e que ela veio viajando no tempo e no espaço e chegou até mim. E uma dor que era desse tamanhozinho, ela se torna desse tamanhozinho e a gente nem sabe por quê. Olha a energia do culpado. Eu declaro você culpado. Você mesma se declara culpada. Será que tem culpa mesmo? Ou será que, olha a diferença, eu sou responsável pelo que eu fiz e às vezes o que eu fiz não foi legal, mas a responsabilidade é sua. A gente é responsável por tudo que acontece. E se a gente pudesse agora começar a tomar consciência do quão responsável a gente é? E se eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, eu começo a ver a vida de um outro modo. Então, se qualquer pessoa chega pra mim e me fala, você é uma merda. Se eu sei que eu não sou uma merda, aquilo não vai me atingir, eu não tenho porquê já ir vomitando pra pessoa, reagindo. Eu tenho centramento pra falar, mas eu sou mesmo uma merda, mas por que eu sou? Não, eu não sou isso. A pessoa que vê o mundo assim. Mas geralmente a gente não tem presença para fazer essa análise e a gente já responde na hora. E aí uma coisa que era pequenininha, porque é a pessoa com os espelhos dela, vendo a vida da forma, das crenças que ela tem, eu trago aquilo porque aquilo em algum nível ressoa em mim. E aí a constelação tem uma frase que eu acho que é perfeita, do eu pega que é seu. Se aquilo me incomodou, se qualquer pessoa chegou e me falou algo e aquilo me machucou, tem algo ali para eu olhar. Que pode não ser meu. Pode ser uma crença coletiva de onde eu moro. Porque, gente, se a gente, quanto indivíduo, é energia, imagina toda uma população que escolheu habitar o mesmo lugar e todo mundo tá vibrando no medo. Todo mundo tá vibrando na expansão. Por isso é que às vezes a gente chega numa cidade e aquela cidade parece que ela... Nossa, essa cidade, ela tem o ar de prosperidade. Foi assim que São Paulo recebeu um monte de gente. Porque as pessoas que chegavam em São Paulo começaram a trazer a crença de que em São Paulo tudo era possível. E hoje São Paulo, por mais que talvez não seja tão possível, porque tem gente demais, tá tudo explodindo, ainda existe esse entendimento de que São Paulo tudo é possível, enquanto no Nordeste, que é maravilhoso, não é possível. Então, a gente tem essas crenças sociais, essa egrégora social. A gente tem essa egrégora familiar. Qual é a crença da sua família? Se você, por exemplo, assina Borges, geralmente a gente fala, não, porque os Borges são prósperos. Mas os Souza não são, eles são amorosos.
E a gente vai reforçando essa energia e a gente vai trazendo isso cada vez mais forte para o nosso campo. Fora que a gente tem as próprias crenças de tudo que a gente já viveu. Aí eu sou uma guerreira. E aí a gente bate no peito e fala, eu sou guerreira. Não leva o desaforo para casa. Falou, vai me ouvir. Nossa, eu já falei isso demais da conta, gente. E tudo isso tira a nossa capacidade de olhar para quem a gente realmente é. Tudo o Silva, com certeza. E aí os Silva são isso, os Souza são aquilo, os Ferreira, os Pereira. E aí vai. E com isso a gente vai reproduzindo padrões de uma forma automática. A gente se rege pelo desafio do automatismo. E a gente não percebe. E a gente é manipulado e nem percebe. Porque desde a queda de Atlântida, uma das grandes questões é a manipulação. A forma, por um tempo, de domínio era violência. E com isso vieram as guerras. As guerras, por um lado, se foram, mas eu preciso, quem quer ter, né, esse ego, tem esse ego descontrolado e quer se manter no comando, no poder a qualquer custo, criou-se uma nova forma de comando. E como é essa nova forma de comando? É eu trazer para você a crença de que você não é capaz. A crença de que eu sou o seu salvador. Eu posso tudo. Eu tô aqui para resolver os seus problemas. Eu tô aqui para ser a solução do mundo. E se eu sou tudo e você é nada, você me entrega o seu poder. Me entrega que eu dou conta de tudo. E quantas vezes a gente entregou o poder para o governo, para as pessoas do nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, e a gente foi deixando de ser potência, de ser inteiro, porque o outro podia tudo, mas eu não podia nada. E por que eu não posso nada? Quando foi a primeira vez, ou quem foi que te disse que você não podia? Faça esse exercício, faça essa reflexão. Quem disse para você que aquilo para você não era permitido? Porque às vezes eu olho o tempo, né? E aí eu falo, nossa, mas eu tenho um comportamento igual do meu pai. Meu pai achava que precisava trabalhar a vida inteira para ganhar dinheiro. Será que a gente precisa mesmo trabalhar para ganhar dinheiro? Será que ou eu sou feliz no amor ou eu sou feliz na profissão? Será que ou eu tenho isso ou eu tenho aquilo? Quantas crenças a gente trouxe de limitação porque a gente entregou o poder? E pra gente ser divino, o primeiro ponto depois de reconhecer que a gente é responsável de tudo, esse segundo ponto é assuma o seu poder. Mas não é um poder desmedido, não é um poder qualquer, não é um poder baseado no ego. É o poder de que eu sou a maestrina da minha vida, eu sou o mestre da minha vida. Eu sou a pessoa que faz e acontece, eu sou o ator principal de tudo que eu tô vivendo, a atriz principal. E se eu sou essa pessoa, eu vou me empoderando, e essa palavra tá na moda, empoderamento. Mas é essa a verdade. Quando eu deixo de me sentir culpado e eu assumo que eu sou responsável, e ao mesmo tempo, se eu sou responsável, eu tenho o poder para trazer toda essa transformação para minha vida, eu começo a falar, talvez eu acho que hoje eu não dou conta. Mas e se eu tentar? E para algumas pessoas o tentar tem a ver com não fazer, mas é esse tentar mesmo. Eu tô há muito tempo sem correr, hoje eu vou caminhar, até porque não dá para sair correndo de cara. Pode ser que eu me machuque, eu consiga correr só um quarteirão e eu me desanime. Mas e se eu começar a caminhar? E eu vou caminhando, todo dia eu vou caminhando por um determinado tempo, até que eu percebo que caminhar já não... Só caminhar já não me cansa, não transpiro, tá muito fácil. E aí eu começo a trotar. E aí eu vou alternando a caminhada com o trote, a caminhada com o trote. E vou mais um tempo até meu corpo acostumar. De repente, eu tô correndo. De repente, eu tô voando na minha vida.
Só que a gente aprendeu, né? Por causa daquela questão do poder, de que pode deixar que eu tenho poder para você. A gente aprendeu que não dá para voar. E quem foi que te disse que não é possível voar? E pior do que quem te disse por que você acreditou que não era possível voar? Quem foi que te fez acreditar e por que acreditar que você não é mestre, você não é maestrina da sua própria vida? E quando eu reconheço que eu sou responsável por minha vida, eu reconheço que eu posso trazer esse poder de forma equilibrada e aí eu trago pitadas de amor, a mágica acontece. E essa mágica acontece mesmo, gente. E aí você fala, uau, eu não tinha ideia do quanto isso era possível. E aí você sai desse lugar de querer salvar o outro. Porque quando eu quero salvar o outro, eu tiro a dignidade do outro. O outro, ele tem os mesmos dons que eu tenho, afinal de contas, a gente não vem da mesma árvore genealógica, a gente vem desse divino. Todos somos filhos desse divino. E se todos somos filhos desse divino, todos temos as mesmas capacidades, as mesmas virtudes, em graus diferentes, porque enquanto uns caminham, uns trotam, outros correm, outros voam. São tempos diferentes, mas são as mesmas virtudes. Somos mestres da nossa vida, sim, e a sabedoria está dentro da gente, sim. E onde foi que a gente deixou tudo isso? Em que cantinho a gente pegou tudo isso, todo esse conhecimento da gente mesmo? Pegou uma caixinha, trancou e falou, eu vou te dar o nome de caixa de Pandora, porque você é tão poderosa que eu tenho que te esquecer num cantinho, porque eu posso fazer um estrago no planeta se eu assumir todo esse poder. E aí a gente tem essas caixas de Pandora, todos temos, que a gente fala, eu não quero nem ver o que tem nela, como se fosse algo muito ruim. E aí a gente fica trazendo tudo isso com peso. Mas e se eu pudesse dar um passo de cada vez rumo a essa minha maestria? Se eu pudesse dar um passo de cada vez rumo a acessar todas essas capacidades? E é por isso que a gente hoje está perdendo esses véus, por isso que hoje muitos de nós ou se recorda de forma clara de tudo que já viveu, ou se não recorda, quando usa a técnica adequada, com o profissional adequado, acessa isso com muita facilidade. E está sendo permitido. Gente, se a gente acessa hoje tudo isso, e eu acesso essas informações do passado para que eu me torne mestre de mim mesmo no presente, é porque existe autorização para isso. E aí a questão é o que eu vou fazer com essa informação, porque uma informação que eu não uso é desnecessária. Mas se eu descubro que por exemplo, eu ajudei a construir a bomba de Hiroshima. Uau, que pesado isso, né? Mas o que eu faço a partir disso? Como eu posso trazer um servir para a humanidade para que eu resgate essa dor que eu sinto, essa responsabilidade de um ato que eu, enquanto mestre da minha vida, tinha? A gente acessa tudo do passado, não é para ficar vibrando na dor. E se eu descubro que eu fui um guerreiro que participou de uma guerra que saiu matando todo mundo? Se eu acesso isso por pura curiosidade, é informação inútil. E informação inútil, ela baixa a sua vibração e aí eu não preciso nem falar de novo o que acontece. Mas se eu fui um guerreiro, eu matei muitas pessoas, ok. E o que eu faço com isso? O que eu aprendi com isso? Eu aprendi hoje a ter compaixão. Eu aprendi que eu não preciso matar ninguém, que eu posso ajudar as pessoas a trazerem vida para a vida delas. Eu posso ensinar para as pessoas que elas não precisam viver guerreando, que elas podem viver no amor. Eu posso trazer para as pessoas essa permissão de se sentirem a pessoa mais importante da vida delas. Mas para tudo isso acontecer, a primeira pessoa a se beneficiar de todos esses acessos, de todas essas permissões, é você.
Não tem como eu ajudar o outro se eu não me amo. Não tem como eu ajudar o outro se eu não sei o que é a gratidão por mim mesma, se eu não sei o que é a sabedoria. E a gente vai cada vez mais descascando, né? No teto a gente fala desse descascar de camadas da cebola, como se nós fôssemos essa cebola. E aí a gente acessa uma informação, a gente trabalha aquilo e aí aparece algum novo aspecto, a gente fala, nossa, mas de novo eu vou trabalhar isso. Não, não é de novo, é um novo aspecto. É mais profundo e você agora está pronto para acessar aquela informação que no primeiro momento ia te desequilibrar. Então eu trato com leveza um assunto que é muito sério, você trabalha, você se internaliza daquilo, se torna mestre da sua vida, capitão da sua alma naquilo, e agora eu te apresento esse novo aspecto. E aí você já não vai olhar e falar, meu Deus, eu fiz isso. Não, o que eu posso fazer a partir disso? Isso é ser Deus. Isso é estar nesse caminho para ser Deus. E é esse convite que eu te faço. Por que que a gente ainda vibra nessa caixinha, nesse quadradinho? Por que que a gente ainda acredita e entrega o nosso poder para o outro é mais poderoso que eu? Por que que a gente duvida do quão Deus a gente é? E a gente hoje está acessando todas essas memórias antigas, essas memórias de dor, para que a gente, de uma vez por todas, saia da noite escura da alma. A noite escura da alma não é um lugar mais para a gente ficar. A noite escura da alma já deu. Sabe aquela menininha que tem um vídeo que viralizou que fala, chega, já deu. É isso. Se a gente é esse divino, que a gente aprenda a trazer esse divino. E para mim foi muito mágico. Segunda-feira eu me tornei mestre no sistema arcturiano de cura multidimensional. E quando terminou o curso, e eles vieram eles me trouxeram uma enxurrada de informações, eles trouxeram o elos internos, que foi o que você canalizou um tempo atrás. Ele não tá aqui para trabalhar essa ancestralidade, a pai, avô, bisavô. Ele tá aqui para que você conduza as pessoas a acessarem a maestria do ser delas enquanto origem, enquanto seres lemurianos, atlantes, enquanto seres egípcios, para que vocês entendam de uma vez o quanto de poder vocês têm e agora vocês saibam usar o amor com todo esse poder. E a gente começa esse trabalho acessando a criança interna, porque a nossa criança, ela é o primeiro ponto de cuidado de tudo isso. A nossa criança, ela é o primeiro ponto sensível nessa caminhada. Porque quantas histórias a nossa criança comprou? Eu, enquanto criança, comprei várias. Eu não queria me relacionar com ninguém porque eu achava que eu via o casamento dos meus pais, eu via os meus pais brigando, mas eu não via os meus pais fazendo as pazes. Então, eu ficava com aquela imagem de que amor, homem e mulher não era uma coisa legal. Não quero pra mim. E aí eu cresci com meu pai ali sempre trabalhando e trazendo tudo para casa, então eu preciso trabalhar até morrer para eu me sustentar. E aí eu cresci com a minha mãe a gente chamava minha mãe quando eu era pequena lembra do Bombril Mil Utilidades? A minha mãe não parava, minha mãe estava o tempo inteiro fazendo uma coisa, fazendo outra, era a forma que ela aprendeu. Mas eu posso olhar aquilo, reconhecer a maestria dela naquilo, mas eu não preciso trazer aquilo para minha vida se aquilo não me faz bem. Eu posso aprender e recolher para mim o que é bom daquilo e falar, eu posso descansar. E eu fui aprender o quanto é importante o descanso há pouco tempo. Se você chegasse para mim e falasse, vamos fazer nada hoje? Eu falava, você tá louco? Como assim não fazer nada hoje? Eu preciso produzir, eu tinha essa necessidade, eu era essa pessoa que vivia nesse alerta. O tempo inteiro fazendo e acontecendo. Parecia que eu tava correndo a maratona. Pra quê? E aí eu vivia com medo. Medo de ser assaltada, medo de ser roubada, medo de sofrer alguma coisa.
São medos que eu fui comprando num primeiro momento enquanto criança, porque são medos dos meus pais, do coletivo, desses ancestrais. E quando eu olho para essa criança e eu trago a ela essa permissão de ser criança mágica, livre, leve, solta, fada, essa criança que vê todos os planos, para e lembra quantas vezes a sua criança brincou com um amiguinho imaginário e talvez o seu pai ou sua mãe chegou e falou: você tá doido, menino? Que amiguinho imaginário? Para de inventar coisa, isso não existe. E você que se conectava com maestria a esses seres dos outros planos que vivem aqui, e eles são reais, você foi deixando de se conectar, você era parte do todo, isso era muito tranquilo para você. Você conectava e falava com as plantas, com os animais, com as fadas, com os duendes, com dragões, você falava com esses arcturianos que são guardiões, esses anjos da guarda. E de repente você vai crescendo e você vai se desconectando de tudo isso e você se torna um ser único, único na dor. Um ser único de sozinho. Um ser único de isolado. E aí você vai quebrando a cara para que você tire todas essas camadas que você colocou de proteção e acesse a maestria da sua criança nesse somos todos um. A nossa criança sabe disso. A nossa criança, ela tem o dom de se conectar com o mundo. A gente é que perde tudo isso à medida que a gente vai crescendo. Por causa dos padrões e das energias de onde a gente vive. As crenças de onde a gente vive. E aí a gente vai trabalhando, a gente vive isso, ou a gente leva isso pra vida e tá tudo ok. Ou de repente a gente percebe que tá faltando algo, tem algo que não encaixa, sabe? Tem um vazio. E aí esse vazio te convida a olhar para ele. E quando você olha para esse vazio, ele é um buraco enorme. Um buraco que fala para você, a sua essência tá aí, mergulha. E aí quando você num primeiro momento reluta e resiste, e aí vem a dor, porque evoluir não dói, o que dói é a resistência. Mas a hora que você traz todo esse poder, traz toda essa confiança e fala, ok, pior do que tá não pode ficar, e aí você pula de cabeça nesse buraco, você começa a se visitar. E aí você visita a sua criança, e depois, no segundo mergulho, você vai visitando você em outras vidas e você, seus ancestrais. E vai entendendo que não precisa ser guerreiro. Vai entendendo que você pode pertencer a essa família que você tanto ama sem precisar repetir os padrões deles. Vai entendendo que tudo que a gente faz é para ser amado e para pertencer. E se eu puder amar, me sentir amada e pertencer e me sentir pertencente, porque às vezes você até pertence, mas você não se sente pertencente. Tem uma diferença entre eu dizer que você é minha amiga e você se sentir minha amiga. E se você começa a mergulhar nas profundezas do seu próprio ser, você vai falando, uau, essa viagem é mágica. E aí você vai voltando e vai acessando esses seres que foram egípcios, esses seres que foram atlantes e vai entendendo. Tem um exercício que a gente faz no Elos Ocultos e que a gente vai para Atlântida. E lá a gente entende qual era o nosso papel naquele império e muitos de nós percebem que a gente viveu de forma muito presente a derrocada de Atlântida. E aí alguns viveram a noite escura daquele planeta, né? Daquele planeta não, daquele continente dentro do planeta Terra. E eles têm reflexos disso até hoje. Alguns, eu atendi uma pessoa que ela hoje não gosta de andar de elevador e ela percebeu que quando a Atlântida afundou, ela estava dentro de um elevador. E aí a ficha dela caiu e falou, uau, eu não tinha ideia que a minha sensação de sufocamento em estar dentro de um elevador, o que eu chamo de claustrofobia, na verdade é porque naquele momento eu afundei dentro de um elevador. E aí você não consegue
se conectar com alguém amorosamente, e aí você percebe que lá naquele lugar você tinha um pacto com alguém que era sua alma gêmea e que ninguém nunca mais serviria. E aí eu tô falando de mim mesma. Eu tinha esse pacto com uma alma gêmea atuante. E ninguém nunca mais serviria. Então a gente estava se procurando até hoje. Se eu não achar ele, eu nunca vou ter ninguém. Porque ninguém serve. Ninguém tá à altura dele. E quantas limitações a gente traz de toda a maestria que nossas células, nosso DNA energético tem conhecimento e fala, aquilo lá era divino demais, para que eu vou fazer aqui? Não vou me entregar a esse lugar, porque aqui não é legal, então é melhor eu resistir. Para que eu vou ser Deus aqui na Terra? Nesse momento atual. Aqui não é bom de viver. Eu prefiro ficar trazendo as crenças de lá para cá, mas lá não serve mais para cá. Então, se eu consigo voltar lá e olhar tudo aquilo e resolver, ressignificar para que eu esteja pleno aqui, aí eu sou um Deus na Terra. E é assim que a gente acessa o passado. A gente não acessa o passado à toa, por curiosidade. A gente acessa o passado para que a gente entenda os nossos atuais comportamentos. E aí a minha vida profissional está estagnada. E eu já fiz um monte de coisa e eu não entendo por que ela está estagnada. Será que talvez eu não tenha uma crença lá do passado em que eu só posso ser bem-sucedido lá? Aqui não é lugar de se viver, então quanto mais eu bater o pé, energeticamente falando, e quanto mais eu disser pro mundo que aqui eu não quero ficar, aqui não é meu lugar e aqui eu não vou ser bem-sucedido, acreditando que assim esse Deus, grande Deus, te tire daqui, porque você só vai poder ser feliz, bem-sucedido, rico, famoso e bonito lá, você tá segurando sua vida plena aqui. E se você pudesse acessar tudo isso e resolver e transmutar? E se você pudesse acessar toda essa memória também lemuriana e entender o quão divino você era e não ficar tentando viver esse divino lá, porque hoje você não vive mais lá, hoje você vive aqui. Mas eu tenho maestria o suficiente para trazer tudo isso para cá. E aí eu vou me trabalhando, eu vou mergulhando cada vez mais naquele buraco, e quanto mais fundo eu vou naquele buraco, mais próximo do meu caminho de volta ao divino eu tô. E aí eu vou percebendo o quanto eu crio tudo. E aí se a gente vira assim, não, eu fui assaltado. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um lugar muito perigoso, eu não posso andar na rua não e eu vou ser assaltado. Vai sim. Porque o medo que você tem, você coloca tanta energia nele, mas tanta energia nele, que a sua frequência, ela colapsa com a frequência do assaltante e pum, deu match. Tá todo mundo junto, maravilhoso. E aí o universo, né? Você diz pro universo, eu vou ser assaltado. O universo fala, amém, seu desejo é uma ordem. Esse Deus, ele existe para isso, para dizer, seu desejo é uma ordem. Mas em compensação, se você disser, não, pra mim tá tudo certo. Onde eu chego eu sou bem atendido, onde eu vou as pessoas me tratam bem e você acredita naquilo. Você vai percebendo o quanto as coisas vão mudando. Eu tenho uma professora que ela trouxe uma situação, ela trouxe um modo de ver a vida que eu achei interessante. Eu comecei a usar isso comigo e faz muito sentido. Ela disse que quando ela estava no começo desse autoconhecimento, ela, para ver como ela estava, em termos de energia vibracional, ela ligava nos call center da vida. E aí, se ela encontrava um atendente que resolvia tudo na maior boa vontade, era super educado, não deixava ela esperando, ela falava, ok, hoje eu tô joinha. Mas se ela encontrava um atendente que fazia o diabo a 4 com ela falava, onde eu preciso melhorar? O que eu tô fazendo que eu tô atraindo esse tipo de pessoa? Porque na realidade sou eu que atraio. É a minha energia emanando pro mundo que tá trazendo tudo isso pra mim. E se a gente puder
pudesse começar a trazer consciência e presença e saindo na rua, eu esbarro com o dono da lanchonete que abre um sorrisão pra mim e fala bom dia. E não necessariamente ele tá te cantando, ok? Pode ser que ele esteja te cantando e vai que te faz bem isso e que ali rola alguma coisa. Mas e se for só a sua energia que tá tão expandida, o seu Deus interno tá tão presente em você, que ele lê aquilo e fala, uau, aquela pessoa, não sei explicar, mas aquela pessoa me chama a atenção de algum modo e bom dia. E aí eu quero uma vaga de estacionamento e falo, universo, eu tô chegando em tal lugar, arruma esse estacionamento pra mim. E às vezes você mal parou de falar, o estacionamento, a vaga tá ali, exatamente onde você queria. Comecem a trazer esses pequenos desejos, essas pequenas manifestações diárias para vocês perceberem o quão Deus vocês estão acessando na vida de vocês. Porque se a gente lá no passado foi feita essa imagem e semelhança desse Deus, a gente em momento algum deixou de ser ele, de ser esse Deus. A gente se esqueceu, porque quando chegou o ego, a gente foi mergulhando nessa noite escura da alma e a gente se esqueceu da maestria do nosso ser. Mas ela sempre existiu, só que aí eu não consigo enxergar com as lentes mais potentes dos meus olhos. Eu só enxergo com lentes de fundo de garrafa. E como eu vou ver uma natureza nítida se eu tenho uma lente de fundo de garrafa que não me ajuda a enxergar, mas ao contrário, ela me distorce todo o modo de ver a vida, de sentir a vida. E a gente pensa, sente, sonha, cria. E aí a gente vive o que a gente criou. O que você está pensando, sentindo, sonhando, criando e vivendo? Se o que você está vivendo não é o que você quer, dá uma olhada para trás e onde é que está tendo esse desequilíbrio? Onde você está deixando de ser Deus? Porque se você pensa, uau, a vida é uma porcaria, você sente que a vida é uma porcaria, você sonha que a vida é uma porcaria, você cria uma vida porcaria e você vai viver essa vida porcaria. Mas às vezes você pensa que a vida é mágica, mas você não consegue sentir a magia dessa vida. E aí todo o restante da cadeia está comprometido. Mas você pode sentir que a vida é mágica, pensar que a vida é mágica, sentir que a vida é mágica, sonhar que a vida é mágica, criar uma vida mágica e viver, se dar o direito de viver essa vida mágica. A gente cria tudo. Goste ou não, a gente cria tudo. Acredite você ou não, a gente cria tudo. E quando a gente começa a trazer essa consciência, uau, muita coisa muda. E a gente começa assim empoderar, acessar aquele poder que a gente já falou no começo da live, de quão Deus a gente é. E foi exatamente isso que os arcturianos me trouxeram segunda-feira. Você veio trazer para as pessoas essa fala, essa mensagem. Vocês são deuses. E em algum momento dessa queda dessas civilizações em que vocês se mergulharam na noite escura da alma, vocês esqueceram quão Deus vocês são. Vocês esqueceram que vocês são imagem e semelhança desse Deus e vocês passaram a usar isso da boca para fora, quando na realidade é um sentir. Eu me sinto Deus. Porque se eu me sinto Deus, eu penso e eu sei que eu sou Deus. E aí eu crio essa vida de Deus. E o que é essa vida de Deus? É o que você quiser. E o que você realmente quer. A vida que você cria é a vida que você está trazendo no seu coração. Se você sente medo, você vai criar medo. Se você sente amor, e para trazer todo esse amor, para trazer toda essa potência, essa capacidade de se permitir, de falar, uau, eu sou digno de tudo isso, você passa por esse mergulho nesse buraco, que é o buraco da sua vida. Ele é seu, ele não é de mais ninguém. Você é o seu próprio mestre. E aí, quando você mergulha e você sai do outro lado desse buraco, porque esse outro lado do buraco é o seu cordão umbilical com esse divino, você está pronto para mostrar
pro mundo, porque tudo isso transborda em você. Mas não adianta a gente querer ser cego guiando cego. E eu não preciso completar o caminho para ajudar as pessoas. Eu dou um passo, e nesse um passo que eu dei, eu já tô potente nesse passo, eu já posso ajudar as pessoas a também darem esse passo. O que acontece é que eu tô numa caminhada e aí eu quero ajudar as pessoas a correrem, sendo que nem eu sei correr. E aí eu não cuido de mim. Eu quero cuidar do outro, mas eu não cuido de mim. E parece que é egoísmo eu cuidar de mim. Parece que é ruim, que eu não posso, porque eu aprendi a amar os outros, eu não aprendi a me amar. Me amar é egoísmo. Mas a própria Bíblia, né, e aí indo para o cunho religioso, a própria Bíblia diz: amai uns aos outros como a vocês mesmos. Vocês são deuses. Então, se você é Deus e você ama o outro como a você mesmo, você se ama para você amar o outro e você é Deus. Seja esse Deus. Se conecte com esse Deus. Esses véus de ilusão que a gente criou de esquecer tudo que a gente viveu, eles estão cada vez mais finos para que a gente acesse a nossa maestria e entenda de uma vez por todos todo o poder que a gente tem. E um poder amoroso. Um poder em que eu não quero dominar o outro, um poder em que eu reconheço a minha grandiosidade e eu reconheço a grandiosidade do outro e mostro para o outro o quão grande ele também é. Tá tudo disponível pra gente. Tá tudo aí. Quem é que vai ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir tudo isso? Era essa a mensagem que eu queria trazer. Falei feito uma matraca, né, gente? Mas, enfim. Para variar, eu pedi para ser esse canal. E eu não tinha ideia do que ia vir. E eu só pedi para que viesse do coração, falando para esse coração que tá aí do outro lado, para quem tá assistindo, para quem ainda vai assistir. Compartilha, curte, encaminha. Já é hora da gente acordar. A gente tá acessando toda essa maestria de quem a gente é porque é permitido. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário. Tudo acontece nesse aqui, nesse agora. Gratidão imensa por quem ficou aí 1 hora me ouvindo falar sem parar. Gratidão imensa a quem ainda vai ouvir. Eu amo vocês e eu desejo que vocês aprendam a se amar. A pessoa mais importante da vida de vocês são vocês. Então mergulha de cabeça nesse buraco, sem medo de ser feliz. Mergulha. Tem uma egrégora enorme te amparando. Tudo é possível. Se permita acessar todo esse possível. Beijo grande, boa noite, fiquem com Deus e até a semana que vem.